Jesus entrou nessa história quando eu achei que ele não ia entrar, porque Jesus não deixou eu curtir muito. Porque passei, em 2010 eu fiz a cirurgia, 2012 eu venho pro Brasil, fico aqui um período de tempo. E nesse período que eu fico aqui no Brasil, que eu queria curtir o brasileiro, sabe? Eu passei muito tempo na Europa, então como mulher agora, eu já tinha feito a cirurgia uma vez e fiz uma outra estética na Espanha. Pra ficar mais bonita, eu fiz outra estética na Espanha. E aí, quando eu voltei pro Brasil pra passar esse tempo de resguardo e tal, eu falei, não, eu vou ficar aqui direto pra poder entender o brasileiro tal e ganhar grana aqui. Eu sempre gostei de trabalhar na rua, porque eu sempre gostei, não na Europa não trabalhava em casa, mas aqui eu gostava de olhar na rua, porque assim eu escolhia com quem eu ia sair. É que eu cansei do Brasil, eu falei, não, vou voltar pra Europa, porque agora já deu, já tinha passado 11 meses, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu estranhei estar lá. E parecia que as coisas não estavam se encaixando. Mas eu tinha deixado um namorado e a gente já estava tudo certo para casar no final do ano. E aí eu falei com a minha irmã, eu falei, Jana, eu não sei o que tá acontecendo aqui no Brasil, aqui, que tá tudo estranho, nada tá dando certo. Aí ela falou pra mim, minha irmã é convertida há 20 e tantos anos, é cristã desde de novinha, aí ela nunca se opôs ou falou alguma coisa contrária ao que eu vivia. Mas nessa vez que eu perguntei pra ela, né, eu falei pra ela o que tava acontecendo, ela falou pra mim assim, o Espírito Santo mandou te dizer que essa é a sua última viagem pra Europa. Ela nunca tinha falado nada. E aquilo ali chamou muito a minha atenção, porque a gente sabe que nós cremos que Deus fala, né? Nós cremos que o Deus do cristianismo é um Deus pessoal, que ele se relaciona. E aí, quando a minha irmã fala isso pra mim, eu fico com a antena levantada. Mas tava vivendo a vida. Falei, não vou voltar pro Brasil, tô aqui na Europa, então eu vou deixar as coisas acontecerem. Quando virou 2012, 2013, foi o momento que eu tive uma clara percepção. Eu ouvi nitidamente como eu tô conversando com você. Esse é seu último ano de vida. Você vai morrer esse ano. Eu falei, que pressentimento estranho, né? Eu falei, nossa, que pressentimento estranho. E eu fui fazendo as minhas viagens, marcamos o casamento. Quando chegou na quinta-feira, um cliente veio sair comigo, eu casava no sábado. E esse cliente, ele veio no meu anúncio, no meio de várias mulheres do mundo inteiro. Ele veio e falou pra mim, eu quero sair com você porque eu sei quem você é. Ninguém sabia quem eu era ali. Ninguém conseguia vincular uma coisa na outra porque os clientes são um pouco diferentes. Mas tudo bem, esse cara veio e falou, eu quero sair com você por quem você é, eu sei quem você é. E aí ele veio e ofereceu pra mim um valor X pra gente se divertir e passar bastante tempo. E a gente era ali, né? Porque era algo que fazia parte da diversão da minha vida. Nunca fui dependente, né? Mas pra diversão, eu gostava. Era o que eu mais gostava pra me divertir, porque era diferente. Tem gente que gosta de beber. Eu não gostava, porque a bebida deixa você de um jeito estranho. E ali não, eu ficava de um jeito alegre, conversando, me divertindo e tal. E eu não queria, porque na sexta-feira eu tinha que fazer cabelo, fazer unha, ficar pronto pra poder casar no sábado. E aí ele veio e começou a usar e eu não queria. Até uma hora que eu falei, não, esse cara tá demorando demais, eu vou acabar com o dele. E aí eu comecei a ir, né? Bastante quantidade numa alta velocidade. Bastante quantidade, alta velocidade, não deu outra. Teve uma hora que eu fui entrar em pane. E eu deitei na cama nessa hora, me senti mal, o coração bateu muito forte, eu me senti mal e deitei. Quando eu encostei ali, foi o momento que travou. O olho parou de piscar, a respiração mudou, o coração acelerou e o cara começou a pegar, jogar fora e tentar me acordar. Acorda, acorda, acorda. E eu não voltava, cara, não tinha ação, não tinha movimento. E aí foi aquele momento que dentro de mim eu comecei a pensar, tô passando mal, o que tá acontecendo comigo, tal. Tô passando mal. E aí não acontecia nada, eu não conseguia me mover. E foi a hora que dentro do meu coração eu pensei, eu vou morrer. Pensei comigo, falei, vou morrer. Nessa hora, a mesma voz que tinha falado comigo, falou comigo de novo. Na virada do ano. Falou, chegou o dia, é hoje. Imagina, cara, eu tenho um pressentimento na virada do ano. E esse pressentimento se materializa naquele momento que eu tô me sentindo mal. Aquilo ali pra mim foi, cara, eu vou morrer. Eu senti isso, sabe? Aquela angústia pré-morte. E qual que era o meu maior medo, o meu maior desafio? Sempre foi a morte, cara, não foi? Eu não tive que lidar de frente com ela pra eu entender que eu era um ser como todos os outros, impotente. Porque até então aqui eu era o super-homem, eu me sentia desse jeito. Nada foi mal na minha vida, Arthur. Então não tinha vida ruim pra nada. Tudo tava muito bom. E aí chega aqui eu vejo que eu sou impotente. Aí nessa hora que eu senti que era o meu momento de morte, foi o momento que eu pedi a Deus, falei com Deus, falei, Deus, não deixa eu morrer, me dá uma oportunidade. E aí foi nessa hora que meu corpo ficou automaticamente em pé na frente da cama. E nessa hora a voz que falou comigo as duas vezes se apresentou.
E aí essa voz falou comigo de novo. Sou eu, Deus, que falo com você. Como assim se apresentou? Falou, essa voz falou comigo. Falou de novo. Não, não apareceu nada. Tu ouviu? Nada, eu ouvi essa voz dentro de mim, como se tivesse alguém dentro da minha mente falando comigo. Sabe, Dr. Xavier? Não a voz no ouvido, a voz na mente. Dr. Xavier. Sabe essa sensação? E aí o Dr. Xavier é como se fosse isso. Ele falou dentro da minha mente. Sou eu, Deus, que falo com você. Cara, parece que tudo à minha volta tinha saído desse ambiente cronológico. Parecia que eu fui para um outro ambiente, de uma outra coisa, que era algo espiritual. E era mesmo. Eu não fiz você uma mulher. Cara, imagina, mano. Eu era uma mulher trans. Tá doido? Quem é que vai falar logo direto, na lata, uma coisa dessa? Poderia falar qualquer coisa comigo, amigo. Mas falar pra mim, eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem. Cara, isso é muito profundo. E aí, essa é a última oportunidade que eu te dou. Volta pra sua casa, volta pra sua família. Vai se humilhar, porque eu era arrogante, prepotente demais. Minha vida era boa. Vai se humilhar e passa pela porta estreita. Passar pela porta estreita é um texto bíblico que fala que a porta dos céus é uma porta estreita. Para poder entrar por ele, você precisa passar por esse caminho, que é um caminho estreito. Então ali é uma fala extremamente bíblica. Só que eu tenho agora entre uma decisão, porque ele falou e parou. Bom, tudo... Voltei. Quando eu voltei, agora toda aquela realidade estava acontecendo. E aqui, o que acontece na cabeça das pessoas? O que elas pensam? Eu falo, beleza, tava na quinta, espera, a gente tá na quinta, tem até o domingo coisas pra acontecer. As pessoas acham, beleza, mas passou. E aí parou. Só que eu já tinha vivido na igreja, não já? Eu sabia que era aquilo ali. Eu sabia que aquela voz era real. Porque aquela voz bateu no lugar onde era o meu ídolo, onde era o meu Deus, onde era o tudo da minha vida. O centro da minha vida era eu mesmo. Eu era o meu centro, a minha beleza era o centro da minha vida. A minha satisfação, o meu prazer, o meu dinheiro, o meu sexo, era tudo o que me satisfazia. E aí eu tinha que decidir entre casar e não casar. Isso foi quinta. Na sexta-feira eu desliguei os meus celulares. Mas o cara que tava junto contigo, quando tu acordou de volta, como é que ficou essa situação? Cara, o cara ficou em choque. Apavorado, porque eles não entenderam o que aconteceu, né? Ninguém entende até hoje. Eles acham que eu enlouqueci. Mas quando tu voltou, eu já tava em mim, né, ali. Porque pra mim parece que passou muito tempo, mas passou segundos. Entendeu? Pra mim parece que... Porque não tinha tempo. É uma coisa muito, assim, inexplicável. Não tinha tempo. Eu tava num ambiente de realidades diferentes, sabe? E aí parou, o cliente foi embora. Tudo voltou ao normal. No outro dia eu desliguei os telefones, não queria falar com ninguém na sexta-feira. E sábado eu casava. Quando chegou no sábado de manhã, eu falei pro menino que eu ia casar. Falei, cara, eu não vou casar com você, eu vou embora pro Brasil. Aí ele falou assim pra mim, você tem que ir, vai embora mesmo, segue a sua vida, vai ser feliz, né? Que essa é a frase, né? Vai ser feliz. E beleza. E eu deixei os meus amigos, as minhas amigas, todo mundo sem saber o que estava acontecendo. E aí naquela hora eu falei comigo, falei, cara, eu tinha dinheiro no Brasil. E qualquer pessoa sabe que tirar dinheiro do Brasil pra levar pra Europa, cara, é caro. Você paga muito pra tirar o dinheiro do Brasil. E eu tinha ali em torno de 800... O cara me deu 1.800 euros. Eu deixei mil euros com o Renê pra pagar as despesas dele, porque eu não podia deixar ele na mão. Falei, toma aqui, e eu fiquei com 800 euros na minha mão. E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 800 euros. A passagem estava 2.700, tinha passagem de 2.200 pra eu ir embora no outro dia. E a passagem pro outro dia é cara. E eu não achava a passagem. Eu falava, cara, o que eu vou fazer agora? A passagem estava muito cara. E aí eu deitei pra dormir. Cochilei umas 2 horas. Depois das 2 horas, aí agora é diferente. Eu ouvi Deus falar, né? Parece falando assim, é que se a gente não entra num... A gente separa as pessoas, mas é uma pessoa só, mas é complicado aqui, né? Mas eu ouvi Deus falar ali, e agora dentro do meu coração, agora é dentro de mim, parece que não é na minha cabeça, é dentro de mim, eu ouço uma outra voz que falou comigo. Abre o seu computador. E aí eu fui abrir o meu computador, a passagem estava 860 euros. Eu tinha 800, faltava só 60. No mesmo site. A passagem caiu quase ali 65% para eu poder viajar embora. E aí eu cheguei na minha melhor amiga, falei, tô indo aí na sua casa. Aí ela falou assim, vem, cheguei lá, falei, me dá 100 euros. Ela falou assim, mas que foi, amiga? Eu falei, me dá 100 euros. Tudo que eu tenho na minha casa é seu. O que tiver lá é seu.
por esses 100 euros. Ela falou, você tá fazendo? Tô indo embora pro Brasil. E aí eu vim e eu tinha que carregar um cartão pré-pago. Eu falei, cara, eu vou andar essa cidade toda, porque os correios lá estavam fechados para carregar tudo de uma vez, e a gente carregava no Tabacaio, e às vezes eu não conseguia carregar 200 euros. E aí eu falei, como que eu vou carregar esse cartão pré-pago? Aí eu vim no meio do caminho e falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Cheguei no primeiro Tabacaio que tinha ali em Roma, na Zona San Giovanni, e perguntei para ele, cara, quanto que você tem de limite? Ele falou, eu tenho 860 euros disponível. Mano, coloquei os 860 euros, cheguei em casa, aí eu falei com Deus. Falei, o senhor quer me levar embora mesmo, né? Aí nessa hora que eu falei, eu lembrei do contexto da minha mãe. Falei, cara, aí eu falei com Deus, falei, Deus, a minha mãe é problemática, o meu irmão é envolvido com a criminalidade organizada, meu pai bebe. Falei, Deus, eu sei que o senhor quer me humilhar, não é a frase que saiu lá? Falei, eu sei que o senhor quer fazer isso, mas tem misericórdia da minha vida. Arthur, quando eu falei isso, aquela voz de dentro de mim falou de novo comigo. Entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer. Nessa hora, dentro de casa, sem ninguém ver, eu levantei a minha mão pro alto e falei para Jesus, falei, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Quando eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor, eu vim pra frente do espelho que tinha ali na frente da minha cômoda. Quando eu cheguei na frente do espelho, é como se dos meus olhos saíssem 2 escamas e meu olho abriu. Quando abriu o olho, eu olhei pro meu braço, pro meu pé, pra minha perna, e olhei pro meu corpo e eu comecei a gritar dentro de casa. Eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. O que eu fiz na minha vida? Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu sou homem. Cara, eu acordei como se tivesse sido um sonho. De peito, com vestido de mulher e eu homem. Já era, não tinha mais identificação alguma com o ser mulher, tinha acabado. Amarrei o cabelo pra trás, tirei brinco, tirei unha de acrílico no dente, queria tirar a prótese na faca. Não deu. Sabia que eu não podia fazer isso e vim embora pro Brasil. Quando eu chego no Brasil, vou falar com a minha irmã falou pra mim, há 3 meses atrás, Deus falou pra mim deixar meu emprego e começar a orar. Eu comecei a orar aqui em casa. E essa semana meu marido sonhou que eu tava grávida de 9 meses e tinha um menino chegando. Quem vai cuidar de você sou eu, você vem pra minha casa. Aí eu fui pra casa da minha irmã, viver com a minha irmã um ambiente de família, porque Deus queria o quê? Me ensinar muitas coisas. E aí eu chego na casa da minha irmã e vou com ela. Falo, Jana, olha como que eu tô, Deus falou comigo, mudou a minha vida, não consigo mais me ver assim. Ela falou, calma que a gente já vai fazer tudo que precisa. Cheguei na segunda. Terça-feira a gente foi conversar com uns parentes, os familiares e tal. Quando foi na quarta, eu entrei no shopping da cidade de Suzano, cortei o cabelo, amarrei a prótese, coloquei uma roupa de homem, já saí dali vestido de homem e na porta o cara me chamou de brother. Falou, ô brother. Eu falei, uau, testificou, né? Que maravilha. Porque pra mim foi interessante ouvir aquilo. E aí eu fui pra cirurgia plástica com ela, a doutora dela, e a doutora falou pra mim, não, Sabrina, você precisa entender, a religião cristã precisa entender que você é uma mulher trans. Falei, doutora, eu não tô pedindo a sua opinião, eu tô pedindo o seu serviço. A senhora quer fazer o seu serviço? Eu pago. Agora a sua opinião não me interessa. Mas e não é grosseria aqui, não fui grosso com ela, fui direto, honesto com ela. Sim. Porque eu não queria mesmo a opinião. Fui, tirei a prótese e aí depois de mais ou menos um mês tirei a prótese e fiz toda a transição. Nunca mais me vi como mulher. Aí dizer que a minha experiência é a experiência de todo mundo é o que a Léo Áquila me perguntou. Falou, por que o Robert é diferente de todo mundo e com o Robert acontece o que não aconteceu com a grande maioria das pessoas? Aí ela me colocou nessa questão, a Léo Áquila, quando a gente estava fazendo um podcast. Aí eu falei assim, cara, eu entendo que nem todo mundo vai estar onde eu tô aqui com você, Arthur. Mas a mensagem do evangelho de mudança de vida, de salvação e de Cristo como Senhor e Salvador de todos aqueles que creem, como o evangelho, a mensagem de Deus para salvação de todos vai chegar, mas está chegando através da minha vida. Decidiu Deus fazer assim.